o lançamento de um livro que me alegra muito que esteja aqui materializado na minha mão. Eu coordeno uma especialização na Universidade Tecnológica, aqui ao lado, e essa especialização é a especialização em narrativas visuais. No curso de narrativas aconteceu um pequeno encontro motivado por um professor do curso, o professor Marconi, e esse encontro foi entre a professora Silvia, professora do Departamento Acadêmico de Informática da nossa universidade, e a Chiara, naquele momento aluna do curso de narrativas. E desses encontros um pouco mágicos em que algo bonito brota, houve a junção, então, da construção de um texto pela professora Silvia Amélia Bin, que se materializa em um projeto editorial também da Chiara, com ilustrações da Chiara. Esse livro é um modo bastante bonito de ver que amplitude de coisas se faz lá dentro, que, por exemplo, tem esse grupo, o programa Meninas Digitais, que envolve uma discussão de gênero bastante densa a respeito da participação feminina no universo dos computadores, da programação, grupo que a professora Silvia coordenou por muito tempo e que ela conhece muito bem. Acho que se ela fizesse a gentileza de nos falar um pouco mais sobre ele depois. E então esse livro traduz as perspectivas ampliadas, densas, maiores de tecnologia que se tem na Universidade Tecnológica e que aqui discutem, né, trazem à tona um dado histórico fantástico, que é essa jovem que desenvolve toda uma linguagem para programação ainda no século XIX. E como que foi a vida dela, como foi a construção desse trajeto para chegar nessa linguagem. O professor Marconi é um professor que dá a disciplina de narrativas e aprendizagem dentro da grade curricular do curso de narrativas. E ele tem um belo hábito de levar profissionais de outras áreas e de áreas do design, mas também de outras áreas, para falar sobre o trabalho e como é congruente o nosso trabalho de designer. E na turma existiam outras pessoas de outras habilitações, assim, né? Arquitetos, pessoal formado em letras, publicidade, jornalismo, mas essa matéria é focada no design. E aí a Silvia foi convidada para falar sobre a Ada. E eu já conhecia a Ada, mas de algumas revistas de feminismo, falando e retratando sobre ela, mas muito brevemente. Assim, quando a Silvia contou a história dela, eu falei, ixi, esse papo é comigo. Porque eu sou militante feminista, já atuava na área de ilustração, ilustrando as histórias das pessoas, mas mais as histórias das mulheres. E, assim como diz no livro, a história dessas mulheres fortes. E aí, quando a Silvia levantou essa bola, eu me senti responsável por responder, né? E fui, conversei com ela, até num sentido de apresentar o meu trabalho, mas caso ela entendesse que o meu traço não se adequava ao que ela estava procurando, para que eu pudesse apresentar uma mulher que pudesse ilustrar com ela, porque eu acredito que é isso, é essa troca. Se eu não posso contribuir, talvez outra pessoa possa, que é um projeto tão lindo e tudo mais. E aí, a partir disso, a Silvia não contava com uma verba, né, para poder financiar tanto a execução do livro, o projeto gráfico, quanto as ilustrações. E eu precisava arranjar um tema para minha monografia. E aí, uniu o útil ao agradável e a gente decidiu topar essa aventura. O tempo de produção de monografia era bastante curto, eram 120 dias, foi corrido pra caramba, eu precisei de extensão de prazo, mas toda tanto a Simone quanto os professores que estavam me orientando e conversando, todo mundo apoiou, assim, porque fazia parte de um projeto maior que vai além de ser um projeto de monografia.
eu tenho como uma ideia principal de que a universidade, o que a gente estuda na universidade, não pode ficar restrito só ao ambiente acadêmico. Isso precisa conversar com a sociedade, isso precisa estar perto do público e das pessoas. Não adianta a gente estudar só, a gente precisa aplicar. O programa Meninas Digitais começou em 2011, mas o Meninas Digitais ele nasce de um outro evento da Sociedade Brasileira de Computação, que é o Women Information Technology, que começa a discutir, em 2006, a questão da representatividade das mulheres na computação. A gente começa a perceber que os nossos cursos de graduação começam a receber cada vez menos meninas, né? E a gente começa a discutir isso e percebe que precisa ir falar sobre essa questão no ensino médio. E depois de algumas ações a gente descobre que precisa falar no ensino fundamental. E hoje a gente já tem algumas provocações de que precisa falar disso no ensino infantil, né? E como falar sobre isso para esse público que a gente não está acostumado, que é tão diferente? Esse desafio da comunicação é muito grande. Então, Meninas Digitais, desde 2011, vem crescendo. Hoje são mais de 60 projetos cadastrados no Brasil inteiro, que com diferentes ações mostram para as pessoas que computação pode ser para vários tipos de pessoas, que a gente precisa de diferentes habilidades para trabalhar com computação. E a partir dessas experiências, então, a gente identificou essa necessidade de falar com um público cada vez mais jovem. Os livros infantis sobre a Ada Lovelace começaram a surgir em 2015, em língua inglesa. Como eu ainda estava na coordenação do Meninas Digitais, eu entrei em contato com algumas editoras, tentando saber se eles tinham planos de traduzir para o português, porque esse seria um material muito importante para o nosso programa. E a sinalização era que não havia planos para o português. E aí eu conheci o professor Marconi, né, num dos pés da universidade, que é a extensão, né, num evento chamado Falando de Extensão, onde a gente reunia vários projetos. E essa foi uma experiência muito rica de você conhecer outros departamentos e desses relatos descobrir que a gente podia trabalhar juntos. Então o Marconi, o primeiro trabalho com ele trabalhou com uma turma de graduação. A gente fez uma exposição de ilustrações de mulheres que atuavam na computação e a gente queria mais, então surgiu a especialização de narrativas visuais e houve esse espaço. Eu me lembro que foi no dia 27 de maio do ano passado, né, um sábado, que eu fui conversar com a turma e a Chiara topou essa empreitada. A partir do momento que o livro estava pronto, a gente já tinha dado umas pinceladas, né, tipo, cutucado a Sociedade Brasileira de Computação. Estamos fazendo um livro, mas isso é uma coisa muito diferente para essa sociedade. E aí até que a gente mostrou o livro, e a gente sabe que também foi um movimento de compartilhar com a diretoria da SBC, e aí compartilhar com os funcionários levaram para os filhos lerem, e só depois que as crianças deram o sinal positivo, né, a diretoria da SBC falou assim, ok, vamos financiar a primeira tiragem. A primeira tiragem já está esgotada, né, alguns exemplares vendidos, outros distribuídos nas organizações. E semana passada, a gente ainda, né, nesse movimento um pouco audacioso, porque eu digo audacioso porque é o meu primeiro texto infantil, sem nenhuma preparação para falar com esse público. A gente resolveu traduzir para o espanhol e levar para uma conferência latino-americana que aconteceu em São Paulo semana passada. E, de novo, o feedback que a gente recebeu foi muito rico. Isso nos motiva a trabalhar com essa questão cada vez mais. E foi assim, né, tudo com muita emoção, né, com muito carinho. A Chiara foi para minha casa, o Pedro tinha 10 dias de vida. O Pedro é super camarada, ele sempre dormiu muito bem, então na hora que ele dormia eu falava, vem Chiara, a gente tem a sorte de morar perto, né? Mas uma coincidência. E a gente ia conversando sobre o texto, sobre as ilustrações, e eu sou muito, muito grata a esse encontro, porque eu acho que a Chiara tem o traço que eu esperava para falar da Ada Lovelace, né? É uma história que me encanta por diversas características, e ela conseguiu retratar isso muito bem.
qual a maior dificuldade que você encontrou em conseguir essas informações sobre a Ada? Uma vez que a história das mulheres, ela não é sequer registrada, né? Então, eu sou mais um pesquisador dessa área também, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade de acesso à história dessas mulheres africanas. É realmente um desafio, e o desafio maior é, eu consultei algumas fontes, e como você disse, o registro dessas histórias, ele pode ser enviesado, fragmentado, então é uma responsabilidade muito grande colocar a minha interpretação sobre o que eu li. E a gente compreende que pode ter limitações, né? Eu posso estar contando alguma coisa aqui que não é verdadeira, mas eu estou me baseando nas fontes que eu consultei. Os livros infantis da Ada me encantaram muito. E como eu precisava escrever um texto infantil, eles foram a minha principal fonte de inspiração, né? E aí, por exemplo, o que me chamou a atenção? Acho que são 5 livros já que eu tive acesso sobre ela, e apenas um deles fala que ela foi mãe, né, de 3 filhas. Pois é! E aí eu disse, eu preciso contar isso, né? Eu acho que também coincidindo com o meu momento, para mim foi um processo muito consciente de colocar o viés familiar da história da Ada aqui. Porque na experiência do Meninas Digitais, a gente também percebe que a família influencia muito a escolha profissional das pessoas. Então, o desafio, né, de coletar esse material, ele foi um pouco menor, porque a gente tem esses livros em inglês, já contando a arca dela, cada um com o seu fragmento, né? E eu fui tentando costurar. E cada pedacinho que eu descobria, eu achava que era mais interessante, eu fui tentando colocar tudo. E talvez eu tenha até perdido o tom do infantil, né? Fica mais um texto informativo sobre a Ada Lovelace. Eu fiz o projeto gráfico do livro, como a professora Landau comentou, e o livro começou a ser programado, as ilustrações, exatamente do meio do livro, e é exatamente onde está a família dela, onde começa falando do casamento e o véu se estende para os filhos. Então todo o significado que isso tem dentro da construção da ilustração também, falando do matrimônio e que era também o foco da narrativa, falar sobre a família, os filhos e como em uma época tão difícil para a mulher, antes mesmo da gente votar, ela já estava conciliando tudo isso, né? De trabalho, filhos, matrimônio, e também ainda falando sobre registro, o quão importante é ter esses registros que a gente trouxe também para o projeto gráfico, o registro da história das crianças e das pessoas que estão dispostas a responder o livro, assim, porque conforme ela vai conhecendo a história da Ada, ela vai registrando a sua própria história. Então isso também é rico, conhecer a sua própria história e a da Ada ao mesmo tempo, né? Esse interno e externo, essas relações que se permeiam, assim, de como a vida dela também é afetada pelo projeto que a Ada criou e como isso trouxe mudanças na sociedade. No projeto inicial teriam alguns jogos analógicos para trazer também essa ideia de jogo e para as crianças que estão sempre por perto disso agora, ainda mais com o digital. Mas como não havia tempo hábil, a gente se limitou primeiro nessa edição inicial, assim, de ser só um diário mesmo. Só um comentário em relação às duas falas. O público para o qual o livro é dirigido também é um público de crianças ou jovens, meninos, meninas, não é dirigido a meninas, né? É para que seja lido por as crianças ou as pessoas que estiverem interessadas no assunto. É muito bacana meninos lerem essas coisas. Independente do gênero, né? Porque a gente acredita que só mulheres não vão chegar a lugar algum sozinhas, né? A gente precisa da comunidade toda, independente do seu gênero. A ideia é para as meninas, para empoderá-las, mas também aos meninos, porque
uma relação de troca, né? Se todo mundo tem o livro em mãos, se todo mundo teve essa oportunidade de folhear e ver que o texto que nos conta a história da Ada é alternado com perguntas, e esse leitor vira um participante colaborativo, ele começa a responder e articular a sua própria história com a história dela e os seus afetos, as suas proximidades, os seus amigos, a sua família, o seu desejo, a sua vontade com o que ela também fez. Então é uma interação fantástica em termos de projeto editorial, né, que nos coloca um leitor muito ativo, muito dentro do projeto, não um leitor passivo de uma proposta editorial. Eu ia perguntar por que vocês escolheram o livro para se expressar, o papel, o livro, e não algo digital, um blog, algo que talvez se disseminasse, se difundisse com muito mais velocidade. E papel dos livros digitais. Eu sou suspeita, né? Porque eu amei a professora, né? Eu vou levar. E combina com a blusa dela. Eu acho que a ideia do livro em papel e até a Chiara, né, como designer, como projeto editorial, uma das nossas primeiras conversas, ela sua edição de luxo, vamos, mas calma. Por quê? Qual é a nossa realidade no programa Meninas Digitais? A gente faz ações em escolas públicas, a maioria das vezes. E nessas escolas, por mais ações governamentais, né, que existam, a realidade é que os laboratórios são sucateados ou são muito bem equipados, mas falta uma pessoa para trabalhar com eles. Embora as estatísticas mostrem que a gente tem uma grande parcela da população usando o smartphone, esse hábito de leitura no digital ainda é muito incipiente, e a realidade do nosso público, né, é ainda esse acesso ao físico. E às vezes, um acesso tão interessante, eu já recebi um relato de uma criança que falou assim: eu não vou escrever nesse livro. Porque tem uma relação com o livro de que não se escreve em livro. Eu já rabisco todos os meus, boto várias coisas, assim, tipo, aquilo é a minha conversa, né? Às vezes não me chamaram para conversa, mas eu quero conversar com o livro e eu deixo o livro no registro. Mas a ideia do papel foi essa. E conversando com você outro dia, Midi, eu acho que essa escolha com o teu relato, eu acho que a gente está no caminho certo para essa escolha, né? Na realidade das crianças que visitaram a Feira do Livro em Foz do Iguaçu, que tinham um voucher de R$5 para comprar um livro. Então, a gente tem que pensar não só em buscar patrocínio, mas a gente tem que pensar em produzir um material que seja acessível a essas crianças. E eu achei muito linda a sua observação, né, de que a gente dá um voucher para a criança, você dá o poder para que ela escolha numa feira de livros qual é o livro que ela vai adquirir. E não é aquele livro que foi entregue na escola para todo mundo. Então, eu acho que por conta dessa realidade, a gente ainda tem muito a evoluir no digital, a gente pensou no livro. E também, eu acho que é minha história pessoal, não sei a Chiara, mas assim, eu preciso ainda pegar alguma coisa. Eu leio no digital, mas o analógico para mim ainda tem um valor sentimental muito forte. Algumas experiências têm nos mostrado que talvez o livro ainda esteja numa crise de identidade. A gente tem relatos de pessoas de 6 a 83 anos que leram o livro, né? E pelo menos o que está chegando aqui a gente são relatos positivos. Quem tem relatos negativos ainda não compartilhou com a gente, mas a gente espera que compartilhe também para a gente, né, melhorar o projeto. E todo mundo está achando interessante. Mas o público de 13, 14 anos é que nos apontou esse problema talvez de identidade do livro. Eles se interessam pelo texto, mas o formato diz para eles que é um livro infantil. Então talvez se tivesse na prateleira, eles não escolhessem, né? A gente foi para São Paulo, teve um feedback muito rico de uma turma de uma escola
pública de São Paulo. E foi muito interessante. Então, enfim, esperamos também o feedback de vocês, porque eu tentei ao máximo colocar, Kiara também, em fevereiro, a gente descobriu um curso de narrativas para crianças, a gente foi, o texto estava pronto, vamos tentar mudar, colocar o que a gente aprendeu no curso. E aí, por exemplo, eu fui para indicar um livro do Drauzio Varela. O Drauzio Varela tem um livro para crianças. Eu falei, vamos lá pegar o livro do Drauzio Varela. E aí eu percebi que o que a gente tinha visto no curso não era necessariamente o que estava no livro do Drauzio Varela. E uma coisa que a gente aprendeu no curso, que eu percebi, foi que existem editoras e editoras, autores e autores. Então, nesse momento, esse é o tom infantil que eu consegui alcançar. Eu estou muito grata e muito, muito animada para continuar. Estou muito sedenta de conhecimento, quero fazer mais cursos para chegar nesse tom da criança, né? E aí, de novo, vai ser um grande desafio, porque qual criança? A gente também tem uma diversidade, né, na questão da formação, no nível de leitura que as nossas crianças têm. Então, às vezes eu vou preparar um livro para uma criança de 8 anos, mas algumas de 8 anos não vão conseguir ler esse livro se não for uma leitura compartilhada.